Olá, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui com o primeiro episódio, parte 1, Diálogos com John Dewey, no âmbito da assessoria pedagógica, a UFSCar, oferecida pela parceria Prograde e SEAD, como recurso para repensar a experiência didática, os desafios do ensino nesse momento de retorno das atividades em meio à pandemia. Buscamos oferecer um suporte para a reflexão a partir de conceitos, de dilemas e experiências exploradas por grandes autores tradicionais na escola, na história da pedagogia e da ciência da educação. Iniciamos por esse autor norte-americano, que apresenta contribuições para a didática em metodologias ativas. Nós vamos iniciar as informações da sua vida a partir do seu nascimento, que acontece em 1859, na cidade de Burlington, no estado de Vermont, nordeste dos Estados Unidos. Dewey é de uma família tradicional naquela localidade, mas uma família sem grandes recursos, sem muitas posses. Então, a vida do pai dele era de comerciante, né? Ele se desenvolveu como um pequeno comerciante naquela localidade, e isso ofereceu oportunidade de estudos desde cedo para Dewey, né? Uma coisa que nem era tão comum naquele momento histórico, mas fez com que ele seguisse essa carreira sem grandes atropelos desde o início, né? Em 1884, então com 25 anos, Dewey recebe o título de doutor pela Universidade Johns Hopkins, e junto, né, nesse mesmo momento, ele recebe o convite para ser instrutor do departamento de psicologia na Universidade de Michigan, né? Vale lembrar que o cargo de instrutor era um cargo inicial na carreira do magistério do ensino superior nos Estados Unidos, e Dewey então entra nessa posição e ele alcança inclusive o posto de docente nesse departamento de filosofia e encerra seu ciclo naquela universidade. Ele recebe um outro convite, né, passando 10 anos em Michigan, para ser professor do departamento de filosofia na Universidade de Chicago. Esse convite ele vem junto com uma oportunidade que Dewey se entusiasma muito, que é a criação de uma escola de aplicação. Então, várias das ideias que ele via fervilhando dentro de suas reflexões ali no campo da psicologia e da filosofia, ele começa a encontrar um espaço para realizá-las concretamente, né? Então, essa é a escola de aplicação que ele desenvolve na Universidade de Chicago e que faz com que ele faça um trabalho dentro do departamento de psicologia na intersecção entre a psicologia e a pedagogia, né? E também ele vai encerrar sua carreira na Universidade de Colômbia, entre 1904 e 1930, né? E encerra-se a carreira em 1930 oficialmente. Ele, dentro dessa experiência, ele está por trás de uma instituição chamada Teachers College, que é uma escola de formação de professores bastante importante na experiência educativa dos Estados Unidos. O que faz sentido também pensarmos na experiência, na cronologia da vida do Dewey, é o momento histórico em que ele nasceu e que ele faleceu, né? Então é um autor que viveu durante 92 anos, com uma obra muito extensa em vários campos do conhecimento, e que, de uma forma ou de outra, os contextos históricos que ele vivenciou estão reproduzidos na sua obra, né? Então, o nascimento dele está relacionado, né, vem num momento histórico um pouquinho posterior àquilo que convencionou se chamar aqui de Primavera dos Povos, né, que é o conjunto de revoluções socialistas, né, de caráter inicialmente socialista, e que desencadeiam várias transformações políticas e sociais no centro e norte da Europa, né? Os eventos por trás desse fenômeno da Primavera dos Povos, ele está relacionado à unificação da Itália, da Alemanha, à implantação da Segunda República na França e à dissolução do Império Austro-Húngaro, né, que inclusive tem consequências para a Primeira Guerra Mundial. Nós destacamos aqui esses elementos para que fique claro para vocês como era o mundo, vamos dizer assim, no momento em que Dewey nasce e como ele chega a ficar até o encerramento da sua vida, da sua carreira,
né? Então, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, um acontecimento localizado um pouco antes da morte de John Dewey, e dá uma noção para a gente em todas as mudanças que aconteceram nesse cenário mundial, na geopolítica, mas também no plano das conquistas tecnológicas, né, da relação entre os povos, né, as comunicações, os transportes. Então, tudo isso provoca, né, choques de cultura, choques de valores, e tudo isso está bastante retratado como as preocupações que moveram Dewey na produção de sua obra em todos os anos. Temos aqui uma imagem que é resgatada da experiência que ele desenvolveu na Universidade de Chicago, então é da escola de aplicação. Aí nós vemos crianças que estão envolvidas em atividades práticas, né? Esse dá o caráter essencial da pedagogia defendida por John Dewey. Ele é um autor, como a gente já destacou, né, que no seu doutorado defendido na Universidade Johns Hopkins, ele apresentou uma tese que explorava aspectos psicológicos da obra de Immanuel Kant. E então, esse momento inicial da carreira está muito ligado à transição que ele faz da filosofia para a psicologia. Lembrando sempre que a psicologia era um campo de conhecimento sem uma grande definição, seu estatuto estatuto epistemológico, e Dewey é um dos precursores, um dos que dão grande força a esse movimento. Então, ele se insere inicialmente naquele grande movimento chamado de pragmatismo, lançado por William James nos Estados Unidos, né? E o Dewey, dentro da psicologia, ele, em alguns momentos de sua obra, destaca que a contribuição, o trabalho dele vai no sentido de desenvolvimento de um instrumentalismo, né? É dessa forma que ele caracteriza a sua corrente de pensamento e destaca-se um pouquinho, né? Cria aí um contraste entre o trabalho de William James. E por tudo isso, Dewey é conhecido como um grande escolanovista, né? Um grande reformador, uma pessoa comprometida com a superação da escola tradicional, né? Suas obras também, como a gente destacou, a partir do contexto histórico em que ele vive, ela é recheada, né, de dualismos e pares filosóficos que ele utiliza para demonstrar que, aparentemente, a situação educacional, pedagógica, ela encontra-se em dilemas, né? Encontra-se em encruzilhadas, encontra-se polarizada. Mas, na verdade, Dewey vai destacar que isso é apenas uma questão de perspectiva, né? E conceitos muito importantes que vamos destacar em outros momentos da nossa reflexão é o de experiência, pensamento reflexivo e didática. Também temos mais uma imagem da escola de aplicação, onde crianças estão tendo aula de geografia, a partir de métodos ativos. E nós temos também comentadores da obra de Dewey, uma delas, inclusive, Westbrook, que aparece na referência, e ele fala o seguinte a respeito da obra de Dewey. O compromisso de Dewey com a democracia e com a integração entre teoria e prática foi, sobretudo, evidente em sua carreira de reformador da educação. Fica aí o destaque para o sentido de reformador de educação que ele sempre teve, né? Uma pessoa inconformada com algumas situações vivenciadas pela educação na sua época, e a forte relação entre integração, explora, né, a integração entre teoria e prática. E Dewey também estava convencido de que não havia nenhuma diferença na dinâmica de experiência de crianças e de adultos. Então, para que esse destaque, né? Dewey é conhecido como um autor que fala muito sobre educação básica, é um defensor de escola pública, mas parece que a sua obra está voltada apenas para o ensino de crianças e jovens, né? E, na verdade, Dewey apresenta bastante destaque para experiências que têm aplicabilidade, eficácia, inclusive na educação de adultos. Essas são as obras principais que estão escritas na carreira de Dewey, e ele tem o primeiro livro que tem esse caráter mais pedagógico, que é Escola e Sociedade. Depois ele lança Como Pensamos, que é esse que tratamos nesse primeiro episódio. Depois Democracia e Educação e Experiência e Educação. Algumas referências com as quais trabalhamos e esperamos que tenhamos apresentado a vocês a vida deste autor. Esperamos também algumas outras contribuições para ampliar o diálogo sobre ele. Obrigado e até o próximo.